Há muita discussão em torno dos impressionantes monumentos ao redor do mundo, cujas estruturas magníficas confundem a mente quando se considera como os antigos os construíram. De acordo com certos teóricos de uma perspectiva diferente, as pessoas não foram as construtoras desses monumentos, mas sim alienígenas que desceram dos céus em algo semelhante a ovos gigantes ou embarcações. Segundo esses teóricos, foram esses seres que de fato construíram as estruturas. Se não foram eles que construíram, então pelo menos dirigiram a construção. É assim que os teóricos explicam a construção de pirâmides alinhadas com o verdadeiro norte. Além disso, eles vão ainda mais longe, sugerindo que os faraós eram na verdade híbridos entre humanos e alienígenas. Embora isso pareça altamente improvável, o que leva algumas pessoas a fazerem essas afirmações? Há alguma evidência que as sustente? Vamos examinar as razões pelas quais algumas pessoas acreditam nisso. Para alguns egiptólogos, o mistério sobre como essas estruturas foram construídas persiste. Não estamos apenas falando do desafio de mover milhões de pedras, arrastá-las pela terra e colocá-las em posição, mas também da precisão absoluta com que foram alinhadas. O fato de a pirâmide de Gizé estar orientada para o verdadeiro norte é surpreendente para qualquer pessoa, não apenas para os teóricos da conspiração. Alguns estudiosos argumentam que esse grande monumento foi construído de forma precisa para refletir as dimensões do nosso planeta. Críticos dessa teoria afirmam que, ao manipular números, é possível obter resultados que se encaixem na teoria em questão. No entanto, dada a imponência das pirâmides, é compreensível que algumas pessoas acreditem que os humanos tenham recebido ajuda de algo além do nosso mundo. Uma teoria um pouco mais plausível, embora ainda não seja amplamente aceita, é a de que não foram os alienígenas que fizeram o trabalho, mas sim uma civilização avançada anterior aos antigos egípcios, que transmitiu seu conhecimento para eles. Antes de abordarmos a questão dos faraós híbridos alienígenas, vamos considerar outras razões pelas quais algumas pessoas acreditam que alienígenas visitaram a Terra, partiram e foram adorados como deuses por civilizações antigas. Para começar, temos os Moai da Ilha de Páscoa, as imensas cabeças de pedra que certamente não teriam sido fáceis de erguer. Embora haja evidências de que os Moai foram construídos pelos próprios habitantes da ilha, há quem afirme que eles foram esculpidos à semelhança dos alienígenas que os auxiliaram na construção. Outro exemplo é o antigo templo de Pumapunku, na Bolívia, construído com pedras que pesam mais de 100 toneladas. Até hoje, os cientistas discordam sobre como os humanos conseguiram movê-las. As pedras do templo se encaixam como um intricado quebra-cabeça, o que indica que os construtores possuíam um profundo conhecimento de geometria e alvenaria. Além disso, as decorações minuciosamente elaboradas nas pedras são tão impressionantes que os especialistas não têm certeza de como foram feitas com ferramentas rudimentares. Testes realizados em múmias mostraram que as pessoas daquela região consumiam regularmente plantas alucinógenas. Alguns teóricos acreditam que essa era a forma deles se conectarem com um outro mundo, o que poderia explicar sua inspiração brilhante. Embora não possamos abordar todas as maravilhas da Terra, existem muitos locais que são verdadeiros enigmas. Por exemplo, temos Stonehenge, no Reino Unido, e os templos de Vijayanagara, na Índia, que parecem apresentar esculturas e objetos com aparência alienígena esculpidos em pedra. Não estamos tentando convencê-lo a acreditar que, apenas porque os humanos no passado demonstraram habilidades incríveis, isso signifique que receberam ajuda de alienígenas. Estamos apenas destacando o motivo pelo qual algumas pessoas acreditam nessa possibilidade. Voltando aos egípcios, você já viu uma imagem do faraó Akhenaton, pai do rei Tut, que era considerado a encarnação viva da divindade solar e que faleceu por volta de 1336 a.C. Existem muitos artefatos que retratam Akhenaton, e é interessante notar que ele possui uma cabeça alongada bastante similar ao típico alienígena cinza. Uma escultura em pedra mostra Akhenaton adorando o disco solar, conhecido como Aten, com raios de luz brilhando sobre ele. Observando isso, com sua cabeça alongada que parece alienígena, seria fácil pensar que o grande disco era, na verdade, uma espaçonave, algum tipo de disco voador. No entanto,
Isso é apenas uma conjectura e especulação. Ao estudar mais sobre as civilizações antigas, descobrimos que retratar pessoas com cabeças alongadas era comum em diversas culturas, desde os aborígenes australianos até os maias e muitos outros povos. Alguns sugeriram que isso poderia ser resultado de indivíduos com cabeças naturalmente grandes, uma condição conhecida como macrocefalia. Essa deformação craniana poderia ser causada por endogamia ou por doenças que levaram a essa anomalia. Também é possível que tenha sido intencionalmente realizada como uma prática cultural. Acredita-se que essa deformação conferia grande prestígio aos futuros líderes. Independentemente do motivo, existem muitas evidências de que povos antigos ao redor do mundo possuíam essa característica de cabeças grandes. Algumas pessoas gostariam que você acreditasse que essas pessoas eram híbridos alienígenas ou foram moldadas para se assemelharem às grandiosidades que vieram do céu. No entanto, não há evidências sólidas. E você, acredita que foram alienígenas? Ou tudo não passa de uma teoria da conspiração?